A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu queridíssimo, minha queridíssima, esse vídeo, ele é uma refutação e ele é um ensinamento das Sagradas Escrituras. Eu estava esperando essa oportunidade e finalmente surgiu essa oportunidade. Peguei aí com um dos meus professores, que esses dias partiu para o céu, uma palhinha dentro de um vídeo dele que postei nesses dias, nesse apostolado. E aqui vou trazer esse vídeo em resposta a um protestante que perguntou em um dos comentários dos meus vídeos: prove na Bíblia que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira, que a Igreja Romana é o Reino de Cristo. Então, esses dias, meditando sobre isso, fiz esse estudo de apologética e vou provar na Bíblia Sagrada que a Igreja Católica aqui na Terra é o reinado espiritual de Cristo. Muito bem, pegando de um dos apologetas, também um dos padres que agora fugiu aqui da minha mente, realmente é o reinado de Cristo. Quando nós vemos em Mateus, Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo ou pelo Espírito de Deus, é sinal de que chegou para vós o reino de Deus. Veja aí. Esse reino que Jesus fala é o reino espiritual. Quando nós vemos no capítulo 20 de Apocalipse, no reino de 1000 anos, não é um reino materialista, como pensa alguns adulteradores das Sagradas Escrituras, mas é um reino espiritual. Se você pega as Bíblias católicas, são unânimes em dizer, no rodapé delas, esse reino de 1000 anos não é o pé da letra. Esse reino de 1000 anos é desde que Jesus subiu ao céu, ele continua a reinar com a sua igreja. Exemplo, capítulo 28 de Mateus, versículo 20, eis que estarei convosco até a consumação. Então a igreja, espiritualmente, ela já goza desse reino junto com Cristo, dessa liberdade espiritual. No entanto, não material. Veja que eu estou falando em âmbito espiritual e não material. Então a igreja, ela foi aquela que derrubou o Império Romano. O quê? Sim. A igreja, com seus líderes, com os seus membros, através da oração e do testemunho, Jesus presente, vivo e real na Eucaristia, foi quem deu fim ao Império Romano. Você está vendo aqui um texto, meus irmãos, um texto extraído de Daniel capítulo 2. É um sonho que Daniel vai interpretar do rei da Babilônia. E ali fala em 4 reinos. E o 4º reino é o reino romano, que se deu logo na época de Jesus. Quando Jesus nasce, que Jesus vem, tem o quê? Tem o Império Romano governando o mundo. Israel submisso, preso a Roma. Jesus disse: de que é essa imagem na moeda? De César. Então dê a César o que é de César. Veja, Jesus já está dando ali, não é, um parecer para aqueles que eram submissos, escravos de Roma. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o reino de a César o que é de César era o império. E dê a Deus o que é de Deus, o reino espiritual. Nós já vivemos, meus irmãos, desde a ascensão de Jesus, a igreja já vive no reino de Cristo. Veja só, o reinado de Cristo. Quando em Atos, os apóstolos, Jesus está para ser arrebatado ao céu, pergunta: é agora por acaso que vais instaurar teu reino? Jesus diz: não cabe a vós saber o momento e os tempos sobre o reino. Porque mais tarde, eles, óbvio, foi antes do evento de Pentecostes, depois do evento de Pentecostes, eles começaram a compreender
que o reino de Deus já estava entre nós. Busque nos grandes santos, e vocês vão entender, São Padre Pio, um deles, perto de nós, que vai explicar sobre a missa. A missa é o reino de Deus acontecendo na terra. Estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, esse reino espiritual, que Apocalipse 20 narra, de 1000 anos, esse reino ele já acontece. Ele já acontece até a volta de Cristo, até que eu venha. Então, esse reino acontece quando nós, juntos, formamos um único corpo, como São Paulo fala em Coríntios. Nós, embora sendo muitos, formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Veja, São Paulo em Romanos 1,7 diz: vós todos que estáis em Roma, santos e queridos de Deus. Olha aí, Romanos 1,7. Vós todos que estáis em Roma. Então ele está falando quando o reino de santidade, esse reino de Cristo é espiritual. Então nós percebemos aquilo que Hebreus 12, versículo 22 diz. Falando da igreja aqui, terrestre, militante, e falando da igreja triunfante. Vamos aos versos, antes de nós abastecermos desse texto aqui. Vamos lá. Diz assim, versículo 22 de Hebreus 12. Vós aproximastes da montanha de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Quem é a Jerusalém celestial que está aqui na terra, espiritualmente falando? A igreja. No entanto, a igreja e seus filhos já gozam dessa plenitude, dessa comunhão. Quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, acontecem as núpcias do Cordeiro, do Cristo, do esposo com a sua esposa. Isso é o reino de Deus acontecendo aqui na terra. São Padre Pio, quando estava no momento da consagração eucarística, ele passava horas e horas porque ele via com nitidez o reino de Deus aberto, o céu aberto, anjos subindo e descendo, via os santos, via o altar cheio, arrodeado com os anciãos, com aqueles que já estavam na perfeição. Como diz o versículo 23. Parte B. Aliás, vamos dar todo o versículo do 12, 23 de Hebreus. Diz o quê? Diz assim: da assembleia, o que é assembleia, igreja? Da assembleia festiva dos primeiros escritos. Quem são os primeiros escritos? Os judeus que se salvaram. E de Deus, olha só, a igreja triunfante. E de Deus, juiz universal das almas dos santos que chegaram à perfeição. Então, o reino de Deus, ele é perfeito. Então, a igreja terrestre já goza dessa eternidade aqui na terra pela Eucaristia. O quê? Sim. Quando nós olhamos para o mistério da Eucaristia, o que Jesus diz em João 6, 55, aliás, 54, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem. Ele diz que já tem. Ele não diz terá quando morrer, porque se tivesse terá, jogando para o futuro é quando morrer. Não, é vivos. Então os vivos, os que estão aqui, através da Eucaristia, ele já tem o reino instaurado em seus corações, em suas almas. Por quê? Porque os santos, os membros da igreja, os eucaristizados, não morrem. Voltemos 3 versículos anteriores, para o versículo 51 de João 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. Não morre. Porque Jesus está falando o quê? Da imortalidade da alma salvífica através da sua carne e do seu sangue. Por isso, entenda essa comunhão da igreja que é espiritual. Então, o reino, ele é espiritual. Os 1000 anos, ele é espiritual. Eu vou mostrar para você hoje aqui na Sagrada Escritura, né, esse protestante,
Eu até gosto do protestante indaga, porque eu vou na Sagrada Escritura, estudo, busco num, busco no outro, para aperfeiçoar o estudo, para trazer esse vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vai ficar muito interessante. Tenha paciência e assista. Olha só. Voltemos agora ao texto aqui. Veja aqui. Aqui é o sonho da estátua. Está se falando realmente dos impérios. O quarto império, aqui da revelação de Daniel, é o Império Romano, que governava no tempo de Cristo. Segundo meu professor, que já está com Jesus, que foi um dos meus professores, me ajudou muito nessa apologética, Paulo Leitão. E ele afirma piamente. E eu quero pegar esse gancho com ele. Veja só, o quarto reino aqui, segundo ele, e quando nós analisamos todo o contexto desse sonho, o quarto império é o romano, que foi o império mais duro de todos. O império que mais matou o cristão, que mais derramou sangue dos cristãos. Mas quanto mais derramava sangue de cristãos, era que a coisa acontecia. Era que afluía a conversão em massa dos pagãos à igreja de Cristo. Veja só. Olha o 44, diz aí. Você está vendo aqui de rosa aqui em cima. Vamos lá. No tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará o Deus do céu no tempo desses reis. Ou seja, no tempo desses imperadores que reinava. Quem é rei? Quem reina é rei, né? Se declaravam reis, se declaravam deuses. É o culto imperial. Veja, no tempo desses reis, que apologética é essa, meus irmãos? Nossa, eu até me arrupei. No tempo desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino. Veja depois da vírgula. O Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído. Espera aí. O Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Mas de que jeito? Esse reino, o reino de Deus, meus irmãos, ele é espiritual, não material neste mundo. Veja, no diálogo de Jesus com Pilatos diz, então tu és rei? Jesus disse, sim, tu o dizes, eu sou rei, para se vir este mundo, para dar testemunho da verdade. Mas meu reino não é deste mundo. Na oração sacerdotal ele diz o que ao Pai? Pai, eles estão no mundo, falando da igreja, como eu estou no mundo e não sou deste mundo. Apesar de que o reino espiritual acontece por causa da igreja de Cristo, da Eucaristia. Vejam só. O Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará a outro povo. Veja, meus irmãos, então Jesus disse, este é o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, quando diz aqui, esse reino suscitará um reino que jamais será destruído e a soberania não mudará, os protestantes quis mudar, dizendo no século XVI, com 1500 anos de atraso, quis mudar, quis destruir o reino de Deus. E Jesus diz o quê? E Jesus diz que nós vamos ver nesse estudo mais na frente, o reino será tirado de vós e dado a outro. Foi dado a quem? A Roma. Então eu vou provar para você isso aqui. Vou mostrar dentro da Bíblia Sagrada. Então veja, cuja soberania jamais passará a outro povo, destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto que ele subsistirá eternamente. Eternamente. Vamos lembrar de Hebreus, parte B, do 23, 12, 23? E Deus, juiz universal das almas dos santos que chegaram à perfeição. É o reino eterno. É um reino eterno. Um reino espiritual. Então, logo nós estamos vendo aqui. O que foi que Jesus... Veja só. Destruirá e aniquilará todos os outros, enquanto ele subsistirá eternamente. O que foi que Jesus disse em Mateus 16, 18? Tu és Pedro, sobre esta pedra construí minha igreja e as portas do inferno não podem. Então esse reino espiritual acontece o que com a igreja e a Eucaristia, que faz subsistir, que faz existir os sacramentos, sustentar com a centralidade da fé. O santo
sacrifício. Então você está vendo aqui, você viu comigo. Então Deus suscitará, Deus do céu suscitará. Então o que é que nós vemos aqui? Nós vemos o seguinte: a igreja, o reino foi tirado, foi dado a outro povo, foi tirado de Israel porque os judeus não quiseram Jesus. Então foi dado a Roma. E o que acontece? Em Roma aconteceu toda a mortandade, mas a oração dos cristãos, o santo sacrifício, a celebração, fez com que os impérios pagãos romanos, o sangue dos mártires, caísse. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. As portas do inferno não podem destruir a minha igreja. Então o que é que acontece? Acontece que no século III, especificamente no ano 314, no governo do Papa São Melquiades, Papa número 32 na igreja, o que é que acontece? Vem Constantino. Depois de Constantino, meus irmãos, veio o oásis da igreja. Então o que é que acontece? Para se cumprir essa profecia, para se cumprir esse versículo 44, o Império Romano pagão iria cair e quem iria para o lugar agora para instaurar o reino de Cristo espiritualmente era a igreja. No ano 382, o imperador Teodósio, para se cumprir essa profecia, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído e cuja soberania jamais passará. O que foi que aconteceu? O imperador Teodósio declarou a Igreja Católica, a Igreja fundada por Cristo, a religião oficial do Império Romano, cumprindo essa profecia. O que, irmão Fábio? Sim, cumprindo esta profecia. Graças ao reino espiritual, o reino material caiu os reinados dos impérios romanos. Para se cumprir as profecias da catolicidade, da universalidade, Romanos 1,8, vossa fé será proclamada mundialmente. E Pedro, no seu primeiro ano de papado em Roma, 1 de Pedro 5,13 escreve: a igreja escolhida que está em Babilônia vos salva. Olha aí. A igreja escolhida. Então se cumpre, meus irmãos, isso aqui, ó. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Vai vir a perseguição final? Sim, o catecismo fala na prova derradeira da igreja. Haverá uma prova final. Mas destruir a igreja, porque é um reino eterno. Este é o sangue da nova e eterna aliança. Então a igreja é o reino de Cristo espiritual neste mundo. É o reino de Deus neste mundo. Quem come da minha carne viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. Então não morre. Esse reino é para sempre, porque ele é espiritual. Olha o 45. Foi o que pudestes ver na pedra deslocando-se da montanha. Aí você vê que a pedra é Cristo, deslocando-se da montanha. Então a pedra deslocando-se da montanha. Para o quê? Para fazer o quê? Para esmegalhar esses... A pedra é quem? Cristo. Veja só, a pedra que está na igreja. Quando Saulo perseguia a igreja e Cristo aparece para ele no caminho de Damasco com a queda do cavalo, o que é que Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, porque tu me persegue. Saulo perseguia quem? A igreja. Então veja, a oração dos cristãos, a perseverança, o santo sacrifício fez com que caísse o maior império de todos os tempos, o Império Pagão Romano. E quem é que vai para o lugar de lá, de onde os impérios pagãos governavam? Quem vai agora é a Igreja de Cristo, para atingir a universalidade, a catolicidade. Olha só. Foi o que pudestes ver na pedra deslocando-se da montanha, sem intervenção de mão alguma. Tá vendo? O que é que a oração não é capaz de fazer? Derrubou um império. E reduzindo a migalhas o ferro e o bronze, o barro, a prata, o ouro,
Deus, que é grande, dá a conhecer ao rei a sucessão dos acontecimentos. O sonho é bem exato e sua interpretação é digna de fé. Aí está. Aí há uma promessa. Há uma promessa de instaurar. Há uma promessa de um reino definitivo. Há uma promessa de um reino eterno. Mas como acontecerá, irmão Fábio, esse reino eterno? De que maneira? Isaías 42. Você sabe, meus irmãos, e eu e você sabemos que Jesus, ele é Deus. Então, para isso acontecer, Isaías 42, olha só o que acontece. Presta atenção. Isaías 42. Veja aí. Veja como Jesus vem instaurar o reino de Deus. Jesus sendo Deus. Deus que se faz carne, porque Jesus é Deus, eu e o Pai somos um. Ele toma, né, se faz carne no seio da Virgem Maria e vem instaurar o reino de Deus neste mundo, espiritualmente falando. Vamos ver. Vamos ver a promessa da instauração desse reino, o reino definitivo e eterno. Vamos ver qual é. Olha aí, de rosa em cima, verso 1 de Isaías 42. Vamos lá. Eis meu servo. Aqui é Deus falando para Isaías. Deus falando para Isaías. Eis meu servo, quem eu amparo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito. Lucas 3:21. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele. Para que leve as nações o quê? Para que leve as nações o quê? Olha a catolicidade, porque fala em nações. Olha o quê? Para que leve as nações a verdadeira religião. Pácata. Aqui está. Aqui está, meus irmãos, começando a se cumprir a profecia do sonho revelado por Daniel ao rei Nabucodonosor. O Deus do céu suscitará um reino que não terá fim. E esse reino, é o reinado de Cristo, o reino de sua igreja, que não é deste mundo estando nesse mundo. Ela não é deste mundo, um dia ele virá buscá-la. Olha aqui. Veja a promessa que Deus fez. Sabe quando isso aqui foi escrito? 750 anos antes da vinda de Cristo. Essa profecia se cumpre. Veja só. Versículo 2. Ele não grita, não quer levar voz, não clama nas ruas. Versículo 3. Não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fomega. Anunciará com toda a franqueza a verdadeira religião. Não desanimará, nem desfalecerá. Versículo 4. Até que tenha estabelecido a verdadeira religião sobre a terra, até que as ilhas desejem seus ensinamentos. Meus irmãos, o versículo 1 é claro. Ele anunciará, levará para todas as nações a verdadeira religião. Aí está o reino de Cristo. Aí está o reino de Cristo na terra, o reinado eterno de Deus. O Deus do céu suscitará um reino eterno. Aí está, que é o reino espiritual, que derrubou o império material romano. Aí veio Constantino, liberou a igreja das catacumbas. Colocando assim, permitindo assim, com o Edito de Milão, o culto cristão, a Santa Missa ser celebrada em cima da terra, até então era nas escondidas nas catacumbas. O chamado Edito de Milão. Repito, veio o imperador Teodósio e oficializou a igreja, no Edito de Tessalônica, a igreja, a religião oficial do Império Romano. E ainda tem gente que diz que religião é do diabo. Tá aí. Ele virá anunciar a verdadeira religião. E ele disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, e eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra fundarei e edificarei a minha igreja. Aí está. No versículo 19 diz, te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Esse ligar no termo latim é religare. Religare vem de religião, porque religião é o quê? É o que liga. Tudo que tu ligar, veja.
Então tudo que está ligado, veja, é o reino de Deus na terra, porque a igreja é o reino de Deus na terra, que o que ela liga, meus irmãos, está ligado no céu, ou seja, não há salvação fora dessa igreja, ela é o reino espiritual de Deus na terra. É o reino eterno que derrubou o Império Romano. E foi para o lugar do Império Romano para atingir todas as nações. Veja a promessa. Olha o verso 1 de novo. É maravilhoso. Verso 1. Eis meu servo, quem eu amparo, o meu eleito, a qual dou toda a minha afeição. Toda a minha afeição. O que foi acontecendo no batismo de Jesus? No batismo de Jesus veio uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, quem põe a minha afeição. Veja aí. Faça repousar sobre ele meu espírito. Ele recebe também o Espírito Santo, o céu se abre, ele desce em forma corpórea sobre Cristo, para que leve, dali desde o batismo, para que leve às nações a verdadeira religião. Aí está. E quem é a verdadeira religião? Católica, una, santa, católica e apostólica e romana. Porque está em Roma. Que foi colocado no lugar dos impérios pagãos. O cristianismo. Meus irmãos, isso é tão grandioso. Se você fizesse menção dessas palavras, minhas pequenas e fracas palavras não dá para descrever o tamanho dessa graça. O Deus do céu suscitará um reino que não terá fim. No reinado desses reis, desses impérios, o Deus do céu suscitará um reino. E que reino é esse? O reino de Cristo, que é sua igreja. Ide por todo o mundo e fazer discípulos todas as nações, batizando catolicidade. Porque quando atinge todas as nações é o quê? Universalidade. E o nome católico designa o quê? Universalidade. Então veja, para que leve as nações, catolicidade, a verdadeira religião. Paulo diz o quê? Romanos 1,8, outra vez, frisando. Irmão, você está repetindo demais, vou repetir 1 bilhão. Vossa fé será proclamada em todo o mundo. Isso é a catolicidade. Meus irmãos, veja, a Igreja Católica, ela é o reino eterno de Cristo. Ela é o reino eterno de Cristo. Veja, agora Jesus veio trazer a verdadeira religião para os judeus. Só que há uma promessa aqui acima do meu dedo, ó, nações, para que leve as nações a verdadeira religião. Então, para todas as nações, não podia ser só para os judeus. Mateus 21. Veja só, meus irmãos, não dá para pregar aqui em cima, aí de amarelo, aqui ó, de amarelo, porque não baixa mais o vídeo, não tem como baixar mais, não tem como subir mais, que vai ser 46, é o último versículo do capítulo 22, capítulo 21. Mas eu vou ler aqui, dá para vocês verem um pedaço aí desse amarelo, veja aí. Por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus, vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que produzirá os frutos deles. Aqui está, porque os protestantes, alguns protestantes não entendem, vêm nos comentários dos meus vídeos atacar. Como que vocês dizem que a igreja romanista é a verdadeira, se Jesus nunca esteve em Roma? Eles não entendem, eles não compreendem, são cegos. Ou se fazem, essa é a realidade. Veja só, a igreja foi fundada em Israel, né? Na Samaria, em aramaico. Tu és Kefas, e sobre esta Kefas construirei a minha igreja, em aramaico, o dialeto do hebraico que Jesus falava. Foi fundada lá. Só que essa igreja, ela é, os líderes dessa igreja, inclusive o papa dessa igreja, o líder Pedro, ele não ficou lá. Eles foram para Roma. Veja, Pedro indo para Roma, ele em Antioquia, prega e fica vários anos ali em Antioquia, e nasce ali a igreja católica. Então a igreja já está saindo de Jerusalém e indo para... Mas São Tiago Menor ficou lá, em Jerusalém, sendo bispo de Jerusalém. Né? E, veja, aonde eles iam, no caminho a Roma, que ali nascia a igreja. Ali se formava a igreja. Eles ordenavam os bispos, ordenavam os presbíteros, diáconos. Na igreja de Antioquia,
São Pedro foi o primeiro bispo. Depois São João Evangelista. Depois Santo Inácio de Antioquia, bispo ordenado por São João Evangelista, discípulo de São João Evangelista. E hoje eu e você conhecemos como a Igreja Católica do Rito Maronita. Entende? Então Jesus está dizendo, o reino, veja aí, quando Jesus diz, e aqui está a prova de que a igreja é o reino de Deus, aqui que a igreja é o reino de Deus espiritual na terra, mata a cobra e mostra o pau nesse verso. Por isso vos digo, o reino vos será tirado, o reino de Deus. Digo, essa aqui está melhor que essa é a tradução antiga. Vamos lá. Diz assim, ó. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um outro povo que produzirá os frutos dele. A Roma. Por isso que a Igreja Católica Apostólica e Romana é a verdadeira, porque ela sai de Jerusalém e vai para Roma, para atingir a universalidade, a catolicidade. Ela precisava e derrubar os impérios pagãos romanos, colocar um fim. Eles esperavam, os judeus, um Messias de espada de fogo para degolar os romanos. Inclusive, quando você estuda a história da raça de Judas Iscariotes, os zelotas, eles esperavam o Messias para destruir, para matar, para o sangue dar no pescoço. Mas foi desse jeito que o Império Romano foi derrubado. Não foi com espada, não com armas, foram com armas espirituais. Porque foi o reino espiritual. O Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Você viu comigo no capítulo 2, 44 de Daniel. Veja, a igreja é o reino. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? A igreja será tirada de Israel e dada a um outro povo. O mundo gentílico. O mundo pagão. Acolheu. Recebeu. Entende, meus irmãos? Foi dado a Roma. Vamos para a carta aos Romanos, para você ter uma ideia disso aqui que eu estou te falando agora. Capítulo 11 de Romanos. Veja aí. O Deus do céu suscitará... A gente começou onde? Daniel, capítulo 2, versículo 44. O Deus do céu suscitará um reino no tempo desses reinos, no tempo desses impérios. O Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. De que maneira? Isaías 42, versículo 1. Enviarei meu servo para que ele leve para todas as nações a verdadeira religião. Mateus, capítulo 16, versículo 18. É espelho sobre esta pedra construir minha igreja. Então, está vendo que o reino de Deus, espiritualmente falando, é a igreja. E mostrei que essa igreja, esse reino, será tirado, esse reinado espiritual será tirado de Israel, que Jesus está falando aqui em Mateus 21, 43, e dado a um outro povo. Vamos ver aqui, Paulo escrevendo à igreja de Roma, na famosa carta aos Romanos, olha o que ele diz, no capítulo 11, versículo 15 em diante. Preste atenção, aí de roxo em cima. Porque de sua rejeição resultou a reconciliação do mundo. Olha só, da rejeição, Jesus foi quem? Por que Paulo está dizendo aqui? Que Jesus foi rejeitado pelos judeus. Veja nos evangelhos quanta contenda entre Jesus e os judeus. Eles o mataram, o condenaram. Tu és rei e vê que teu povo te condena, pede tua morte, diz Pilatos para Jesus. Veja só. Porque se de sua rejeição resultou a reconciliação do mundo antigo, o reino será tirado de vós, será dado a outro povo. Entende? Será dado a outro povo. Foi dado a quem? Aos romanos. A reconciliação do mundo, veja, a universalidade, ó, a catolicidade no mundo inteiro. Qual será o efeito de sua reintegração, se não uma ressurreição dentre os mortos? Aí está.
Versículo 16. Versículo 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Aí veja, o São Paulo dando aqui uma aula para os romanos convertidos que estavam se convertendo à Igreja de Cristo. A santidade. E aí ele faz uma alusão ao capítulo 15 de João, que Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Os ramos também o são. Aí está aquilo que Jesus ensinou: sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Santidade. Caminho de santidade. Versículo 17 é o ápice desse estudo, dessa apologética. Olha aí. Se algum dos ramos foram cortados, lembra de onde nós veio, de Mateus 21, 43? O reino será tirado de vós e dado a um outro povo, que produza os seus frutos. O reino, a igreja. O reino é a igreja. Então você está vendo que a igreja é o reino espiritual de Cristo. Nós vivemos nesse reinado até a volta de Jesus. Veja, se alguns dos ramos foram cortados, quem eram esses ramos foram cortados? Os judeus. Se algum dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, quem é a oliveira selvagem? Roma. Foste enxertada em lugar deles, fostes enxertada em seu lugar, agora recebe seiva da raiz da oliveira. Pácata, aqui está. Meus irmãos, o Deus do céu, lembre-se de onde nós começamos esse estudo. O Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais poderá destruí-la. A igreja é o reino de Deus neste mundo. É o reino espiritual de Cristo. Ela não é deste mundo, ela é de onde? Do céu. E um dia Cristo virá buscá-la e levar com ele, porque lá na eternidade está o quê? A igreja perfeita. A igreja perfeita. Deus, juiz universal das almas dos santos que já chegaram à perfeição. Eles estão na perfeição e são perfeitos. Paulo diz: quando nós estivermos na glória com ele, seremos como ele é. Seremos como ele é. Veja, os santos chegaram à perfeição como Cristo é perfeito. Por isso Apocalipse 14, 4 diz: aonde o Cordeiro vai, os santos vai. Entende? E servirão dia e noite no seu templo no céu. Então esse é o reino que não terá fim, meus irmãos. É a igreja de Cristo. Assim como o Pai, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 28 ao versículo 31, presta atenção. Assim como o Pai colocou o seu reino, dispôs do seu reino em meu favor, assim eu coloco o reino em vosso favor. Olha aí. E ali é um capítulo inteiro que está falando da Eucaristia. Lucas capítulo 22. Você pega a partir do versículo 19 até o último versículo. E sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sentareis em minha mesa para comer do meu pão. No meu reino. Entende? Que a igreja é o reino. Nós já reinamos. Os que pertencem pela Eucaristia a essa igreja. Eles já reinam com Cristo desde que Jesus subiu ao céu. É um reino, o Deus do céu suscitará um reino que não terá fim. É o reino que reino é esse? O reino da igreja fundada por Cristo, porque é seu corpo. A igreja católica e apostólica e romana. Está compreendendo, meus irmãos? Você está vendo o quanto isso é forte? Eu estou mostrando para você dentro da Bíblia Sagrada, porque a igreja católica romana é o reino de Deus eterno, é a aliança eterna, fundada no sangue de um Deus. Você está compreendendo como é forte isso? Vamos para 1 Timóteo 3.
Veja aí, meus irmãos. 1 Timóteo 3,15. Veja aí. Eu estou mostrando para você que a Igreja Católica é o reino espiritual de Cristo nesse mundo e é um reino eterno. O Deus do céu suscitará um reino e foi essa igreja que derrubou os impérios romanos. Que os protestantes mentem, que se contaminou com os impérios romanos. Olha aí. A igreja que derrubou os impérios. Por vontade de Deus, por querer de Deus. O Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Tentaram faz 2000 anos destruir essa igreja. E hoje as heresias atuais tentam destruir, mas não vai não. As portas do inferno não podem destruí-la. Dizem que virá um anticristo tentar destruir a igreja, mas não vai. Pode fazer como fez os impérios pagãos romanos. Matar os líderes, os papas, matar os santos, como fizeram com São Sebastião, com Santa Filomena e Cecília e tantos outros. Mas não vai destruir não. Não destrói. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Olha aí, ó. 1 Timóteo 3,15. Vamos ver? Aqui embaixo? Aqui, ó. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja ou seja, do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Meus irmãos, fora dessa igreja não tem como receber a verdade, porque ela é portadora. Quando Jesus diz, quem vos ouve é a mim que ouve. Quando ele está dando toda a autoridade ao magistério de nos ensinar, de nos ministrar, de nos educar para a fé, é o próprio Jesus ensinando. Essa é a autoridade de Lucas 10,16. Por quê? Porque ela dá essa verdade. Vamos lá. Sem o padre de sucessão apostólica, temos como receber o perdão dos pecados. João 20, de 21 a 23. Se vocês perdoar, serão perdoados? Não tem. Sem essa igreja apostólica, capítulo 20, versículo 28 de Atos Apóstolos, nós temos a lista da sucessão apostólica. Como receber Jesus? Este é o pão, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Sem essa igreja, nós temos como receber o corpo e o sangue de Cristo? Não tem. Por isso que ela é o sustentáculo, por isso que ela é essa coluna da verdade. Ela é coluna e sustentáculo. Ela sustenta a verdade que Cristo ensinou para ela, ministrou para ela e faz 2000 anos sem mudar uma vírgula. Por isso ela é esse sustentáculo. Por isso que o Concílio de Nicéia foi claro, não existe salvação fora da Igreja Católica, não há salvação. Repito, fora da Igreja Católica não há salvação. É a Bíblia, já trouxe quantas vezes aqui esses vídeos, provando na Bíblia que não existe salvação fora da Igreja Católica? Vários. Então aqui está o reino que Deus instaurou nesse mundo, um reino eterno espiritual. Ele começa aqui, desde que o meu eleito, eis meu servo, o meu eleito, Isaías 42:1, nós vimos. A quem coloca a minha afeição. Se você olha para Lucas 3:21, a voz do céu que diz, e do céu vem a voz que diz, este é meu filho amado, quem põe a minha afeição. No Monte Tabor, vem uma voz do céu que diz, este é meu filho amado, quem põe toda a minha afeição. É Jesus. Para que leve, nele repousa o meu espírito. Jesus recebe o Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. Para que ele leve às nações a verdadeira religião. E quem vos ouve, a mim ouve. Então Jesus levou, foi Jesus que levou a igreja para o Império Romano. O Império Romano pagão caiu e a igreja foi colocada no seu lugar pelo Edito de Tessalônica, pelo imperador Teodósio. Que oficializou a religião oficial do Império Romano. Aí está o reino que se cumpre, o reinado de Deus que se cumpre, de Daniel 2:44. O Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. É o reino de sua igreja, é um reino espiritual. E os seus filhos, os que participam desse reino de Deus na terra, na Santa Missa, que é o ápice desse reino na terra, eles já estão
com a vida eterna dentro deles, já neste mundo, quem come da minha carne, bebe meu sangue, já tem a vida eterna. Aí está. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá para sempre. Quer dizer, para a eternidade, por toda a eternidade, é o reino eterno. Este é o sangue da nova aliança. E esta aliança no sangue de um Deus, ela é eterna. Como é que pode vir um louco chamado Lutero, uns 1500 anos de atrás, dizer, olha, essa igreja se corrompeu, essa igreja se prostituiu, essa igreja os imperadores colocaram no seu querer, mentindo contra Jesus, que disse, as portas do inferno não pode. E quando Jesus disse que as portas do inferno não pode, não existia, não pode existir imperador, Paulo disse mesmo que um anjo descesse do céu, onde nós apóstolos se desviasse, seria o que? Excomungado. É impossível manchar a doutrina dessa igreja. As regras de fé dessa igreja é impossível. É promessa de Cristo. Veja, que jamais será destruído. Então, o reino da igreja de Cristo, doutrinário, espiritual, jamais será destruído, que vive através dos sacramentos. E o ápice dele, a Eucaristia. Meus irmãos, como é linda a fé da igreja de Cristo. Eu estou provando para você que a igreja católica, apostólica e romana é o reino espiritual de Deus, o reino de Cristo que está aqui na terra. A prova é a missa. Olha os santos místicos, o que eles falam da missa. O céu se abre naquele momento quando o santo sacrifício está sendo celebrado. Só se adora Deus em espírito e verdade dentro dessa igreja. Que adora Jesus presente, total, completo, 100% na Eucaristia. Ela é o reino que Deus instaurou, um reino eterno. Um reino espiritual. A igreja ela é única, meus irmãos. Que é aqui na terra, né? Aqui na terra, que chamamos de igreja terrestre, que aqui está no purgatório se preparando para a eternidade, ou aqui já está perfeita na eternidade, ela é uma só. Veja a do céu pedindo justiça pela da terra. Em Apocalipse 6, versículo 10, e clamava em alta voz, até quando deixarás de fazer justiça contra aqueles que fizeram mal contra nós na terra. Vocês estão compreendendo o quanto é forte isso? Então, estou provando, estou mostrando dentro da Bíblia Sagrada, sem deixar brecha para o inimigo. Sem deixar brecha nenhuma para o inimigo de nossas almas. Que a igreja é... Aqui está a doutrina da igreja verdadeira. A doutrina da igreja verdadeira. E vamos selar essa igreja verdadeira com isso aqui, ó. Aí está, meus irmãos. Aí está a prova, concluindo todos esses versos que nós vimos. Aqui está a prova de que a igreja romana, a igreja que está em Roma, ela é a igreja verdadeira transferida, o reino será tirado de vós, essa igreja será tirada de vós, dada aos povos pagãos, já que vocês não quiseram. Vocês rejeitaram. Ele até diz, né, se soubesse, ó Jerusalém, Jesus olha sobre Jerusalém, chora, e chora sobre Jerusalém, lamentando, por isso ela foi destruída no ano 70, porque não quis aquele que o visitou. Deus o visitou e eles o rejeitaram. E ele até cita, se soubesse, como a galinha junta os pintinhos, né, debaixo de sua asa, era o que Jesus queria fazer. Jesus veio para os seus, Jesus veio para os judeus, e os judeus o rejeitaram. Resultou, disse Paulo, no capítulo 11, versículo 17, versículo 15 a 17 da carta aos Romanos, resultou em vossa salvação. Eles rejeitaram, eles eram os verdadeiros, rejeitaram, resultou em vossa salvação. A salvação agora para o mundo pagão. Entende? Olha, São Pedro, no seu primeiro papado, no primeiro ano do seu papado em Roma, ele escreveu assim, na primeira encíclica dele, capítulo 5, verso 13. A igreja escolhida de Babilônia, olha aí, a igreja escolhida de onde? De Babilônia. Quem era Babilônia? Roma. Quando é que Pedro escreve isso? Pedro escreve exatamente aí nos anos 60. Nos anos 60, 65, mais ou menos, Pedro está escrevendo isso. Veja, a igreja escolhida
No original tá: a igreja escolhida que está em Babilônia vos sauda, assim como também Marcos, meu filho. Pedro era papa ou não era? Marcos, meu filho. Ele está dizendo isso com quem? Com Marcos Evangelista, João Marcos. Veja aí, ó, aqui o versículo mostra logo duas cajadadas perfeitas. A igreja escolhida é a que está em Roma, e o papado dele, Marcos, meu filho. Marcos era filho de Pedro? Não. Marcos não era nem parente de Pedro. João Marcos era, se eu não estou aqui enganado, grego. Ele era, parece que, pai grego e mãe judia. Olha só. Marcos, meu filho. Marcos escreve todo o seu evangelho ouvindo Pedro pregar. Um evangelho escrito 100% pela tradição oral. Aqui está a igreja escolhida de Roma com o Papa, Pedro. Marcos, meu filho. Então, Marcos, meu filho, todos nós somos filhos de quem? Do Papa. Por isso chamamos o Papa de Papa. Papa quer dizer o quê? Papai, pai, pastor visível de Cristo aqui na terra. Então, eu mostrei para vocês. Eu vou pegar só um versículo aqui para mostrar, para nós encerrarmos. Veja só, para nós encerrarmos esse vídeo com chave de ouro. Então você está vendo aí, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Jesus diz: fundarei a minha igreja e as portas do inferno não podem destruí-la. Perfeito? Ele virá trazer a verdadeira religião e trouxe. E trouxe a verdadeira religião, e você está vendo que ela é romana, que ela está em Roma. A igreja escolhida que está em Roma vos salva. Aí tá. Vamos fechar com chave de ouro, para você ver que os que são dessa igreja são os verdadeiros santos. Vamos lá para Romanos 1. Romanos 1, 7. Meus irmãos, que estudo maravilhoso. Aqui está a doutrina oficial da igreja, a prova verídica que a igreja católica, apostólica e romana é o reino principal de Cristo nesse mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Entende? Versículo 7 de Romanos 1. A todos os que estão em Roma. Estão em onde? Peraí, mas o protestante disse para eu: a igreja verdadeira é a de Jerusalém, não é Roma, a de Roma não. A igreja de Roma é uma prostituta. A de Jerusalém foi onde Jesus fundou. Peraí. Por um acaso, na Bíblia desse herege, está aqui o nome Jerusalém no lugar de Roma? Essa carta é a quem? É carta a Jerusalém? Não. É carta aos romanos. Carta à igreja de Roma. Carta à igreja de Roma. Outra vez. A todos os que estão em Roma. O que Pedro diz? A igreja escolhida que está em Babilônia. Quem era a grande Babilônia? Pior do que a antiga, que era o Iraque. Roma. Roma foi a pior de todas as Babilônias. Veja só. A todos os que estão em Roma, vírgula. Primeiro, queridos de Deus, vírgula. O Deus do céu suscitará um reino que jamais terá fim. Estão lembrados? Onde nós começamos? Olha aí. Lá de Daniel 2,44. Queridos de Deus. Vírgula. Olha, isso aqui eu gosto demais. Olha o que vem depois, ó. Terceiro. Chamados a serem santos. Pácata em câmera lenta. Pácata. A todos vós que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, Deus do céu, suscitará um reino que jamais terá fim. O meu servo, o meu filho, levará todas as nações à verdadeira religião. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o inferno não pode destruí-la. O Deus do céu suscitará um reino que jamais terá fim. Eu estou mostrando para você: o reino será tirado de vós, 21:43 de Mateus, e será dado a outro povo. Foi tirado dos judeus, foi tirado de judeus e dado aos romanos. Por que isso não entra na cabeça dos hereges? Se a Bíblia é sagrada, estou mostrando tudo dentro da Bíblia sagrada. Na deles também está do mesmo jeito. Logo, os que estão em Roma são os santos e queridos de Deus e de Cristo. A eleita que está em Roma. Olha o que Paulo diz no 8, para fechar com chave de ouro maravilhosamente. Olha aí. Primeiramente, dou graças a meu Deus por meio de Jesus Cristo.
por todos vós, todos quer dizer católico. Católica, todos quer dizer católica. Porque católica quer dizer universal. Por todos, universal, universalidade, por todos. Vós. Porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Tácata, aqui está. Numa tradução com mais nitidez, está escrito: a vossa fé será proclamada no mundo inteiro. Porque ela está onde agora? É o reino que o Deus do céu suscitou, meus irmãos. Ele precisava derrubar os reinos pagãos, e de lá, da onde os reinos pagãos governavam o mundo, agora governar o cristianismo. Veja se não aconteceu a profecia do mesmo jeito que Daniel interpretou para o rei Nabucodonosor. A pedra que veio da montanha, essa pedra é Cristo, que destruirá todos esses impérios. Foi o cristianismo, foi Cristo com sua igreja. Cada sangue que era derramado nascia, fluía para cair os impérios pagãos. E o imperador dizer: eu declaro a religião cristã oficial do Império Romano. O Deus do céu suscitará um reino que não terá fim. Aí está! Perfeito! Isso é perfeito. Faça com que esse vídeo chegue a muitos católicos que vivem em cima do muro, que não acreditam que a igreja católica, apostólica e romana é a verdadeira. Eu estou mostrando dentro da Bíblia, eu já trouxe um vídeo mostrando porque foi transladado de Jerusalém para Roma, e agora eu estou mostrando porque a igreja católica é o reino de Deus na terra. É o reino que Deus suscitaria e suscitou. Se cumpriu. Se cumpriu essa profecia. De onde é que o Papa governa a Igreja Universal? De Roma. De Roma para o mundo. Por isso o Dr. Scott Hans, ex-protestante, escreve: todos os caminhos levam a Roma. Não era assim? Não era assim com os impérios pagãos? Todos os caminhos levam a Roma. Tudo, porque tudo era submisso a Roma. Os impérios, os altos impostos, os recursos das outras cidades, as cidades auto-romanas. Que nós vemos que Éfeso, né, outras cidades, Constantinopla, que eram escravos de Roma, eram cidades romanas. Eram cidades romanas fora da Itália, fora de Roma. O chamado, que eu não entendo sobre isso, automanos, algo dessa maneira aí. Bem, mas aqui eu provei e mostrei para você porque a Igreja Católica e Romana é a verdadeira e ela é o reino de Deus que nós vivemos até por toda a eternidade, um reino que não é destruído. Jesus fundou a sua igreja, cumpriu, selou a profecia. Foi para o Império Romano para selar a profecia que o Deus do céu suscitaria um reino que não seria destruído, um reino eterno. E aí o reino do cristianismo, o reino cristão católico. Perfeito, irmão? Faça com que esse vídeo chegue à sua paróquia, a outras redes sociais, para que vejam com simplicidade um semi-analfabeto mostrando na Bíblia Sagrada, simples de se entender. Se um simples semi-analfabeto é capaz de compreender isso, dirá você que é inteligente, que usa da razão, não é? Que tem estudos, não vai compreender. Até melhor do que eu. Mas veja, isso tem que ser por âmbitos espirituais. Porque Jesus não escolheu o mais estudado dos apóstolos para ser o líder de sua igreja. Escolheu o semi-analfabeto. Cuidado com isso. Cuidado com isso que um cara, uma vez, um dia apareceu num vídeo meu e disse assim. E ele era católico, você dizia católico. Não sei para que esses analfabetos vêm falar e fica repetindo as palavras porque não tem o que falar. Se falar outra palavra vai errar. Pois é. Jesus escolheu um semi-analfabeto para ser o líder da sua igreja. Que todas as suas cartas foram escritas pelos seus secretários, Silvano, secretário do Papa. Silvano, secretário do Papa. Ele foi que escreveu todas as cartas de Pedro. Às vezes Pedro colocava a saudação final. E talvez até perguntando as letras que tinha que colocar. Porque ele era o quê? Semi-analfabeto. Papa da igreja, o primeiro. Pois é. Esses que têm estudo, né, acham que sabe tudo aí e cadê? Estão evangelizando, estão falando, que nem o semi-analfabeto aqui está falando, tentando pelo menos falar? Não estão. Ou estão enterrando o talento? Será cobrado um dia, viu? Deus abençoe você. Salve Roma! Salve Maria Imaculada sempre vive. Deus abençoe a todos.